Então eu acho engraçado esse monte de frase pronta, mas quando é para passar a mão dos seus próprios colegas de partido com piada de com ir pra Ucrânia no meio de uma guerra para falar que as mulheres lá são fáceis porque são pobres. Nós temos o caso do presidente Lula, né, que ele já elogiou Adolf Hitler. Ele disse que basicamente ele admirava as características de Adolf Hitler em relação a ele ser um homem que realmente fazia aquilo que ele se propunha a fazer. Então a gente tem que ter cuidado um pouco em relação aos critérios que a gente usa para julgar os nossos oponentes. Se serve para os nossos oponentes, deve servir para a gente também. Os governos de esquerda são os que mais combatem o crime organizado no nosso país. Até porque o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula atacam o crime organizado na sua raiz, que é simplesmente a questão do financiamento. Então a gente tem dois exemplos muito importantes que aconteceram no nosso país. O primeiro foi a questão da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto, que revelou a relação do crime organizado com a Faria Lima, através de lavagem de dinheiro de mais de 50 bilhões de reais. E quem estava envolvido também nesse grande esquema? O Ciro Nogueira, que é um político de direita, ex-ministro do Bolsonaro. Um outro exemplo importantíssimo é a questão do Banco Master. O Banco Master também foi revelado pela Polícia Federal e revela das maiores fraudes bancárias que existiram no nosso país. Até agora, a gente teve a prisão do presidente do Banco Master, do Vorcaro, a gente teve a prisão do presidente do Banco de Brasília. Foi movimentado até agora, do que a gente descobriu também, mais de 50 bilhões de reais de lavagem de dinheiro. Foi desmantelado esse crime feito por uma organização, né, criminosa, e a gente vê quem está envolvido nesses casos. Então, vamos nomear aqui os bois, né? A gente tem o governador, ex-governador do Distrito Federal, Ibanez. A gente tem o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nós temos também envolvimento do governador Tarcísio de Freitas e também do próprio Bolsonaro, que receberam 5 milhões nas campanhas agora do sócio do Vorcaro. Todos esses políticos estão envolvidos nesses esquemas e todos eles, gente, são de direita. Então, o que o PT, né, já propôs e tem feito em relação ao combate ao crime organizado e também o combate à corrupção? A criação da Controladoria Geral da União, que investiga, que pune, a questão do fortalecimento da Polícia Federal. Né? A gente tem o COAF também, que faz o monitoramento de atividades financeiras, e o PT propõe o Sistema Único de Segurança Pública, que é juntar inteligência e investigação para a gente combater de verdade o crime organizado. Além disso, o PT propõe políticas e o Estado presente, porque quando o Estado não está presente na vida do povo, nas periferias, o crime organizado se cria. Então, através de políticas de educação, de cultura, de assistência, de saúde, esse é uma das propostas do Partido dos Trabalhadores. Os governos de esquerda são, na realidade, quem verdadeiramente combate o crime organizado. É preciso que a gente entenda como o crime organizado funciona no Brasil. Nós temos, primeiro, a questão da desigualdade social, que é onde a gente deve investir. Me surpreende muito falar que o Bolsa Família não ajuda na promoção da segurança pública, quando, na realidade, os países desenvolvidos, inclusive, nos provam que justiça social, que qualidade e dignidade de vida é o que verdadeiramente acaba com situações violentas e até mesmo com o crime organizado. E os governos de esquerda trabalham, principalmente os governos do PT, em duas esferas no combate do crime organizado. Primeiro, na esfera do combate às desigualdades sociais, promovendo renda, trabalho digno, saúde, educação. E depois, naqueles que verdadeiramente se beneficiam do crime organizado, tendo asfixia financeira desses sistemas, fazendo operações com inteligência
emergência. Até mesmo porque precisamos pensar também na qualidade e dignidade do trabalho dos nossos profissionais e trabalhadores da segurança pública. Não basta entrar numa área periférica e colocar esses profissionais para morrer. É preciso ter valorização desses profissionais, como a gente fez com a Polícia Federal, ampliando os servidores de carreira, tendo valorização salarial e, principalmente, atuando com inteligência. É por isso que nós tivemos sucessos nas operações como o Carbono Oculto. E é por isso que nós verdadeiramente combatemos as facções criminosas. Outra coisa importante e necessária de se saber, mas que muitas vezes é escondido, Luna, é que o sistema carcerário e as prisões em massa são o que verdadeiramente alimentam e sustentam as facções criminosas. É por isso que nós trabalhamos numa perspectiva de que sim, precisamos prender, ter julgamento célere e punir, mas precisamos também de ressocializar, incluir de novo na sociedade, principalmente aqueles delitos que são de menor potencial ofensivo. Até mesmo porque é isso que tira essas pessoas de entrarem nas facções criminosas. O modelo que sustenta as facções criminosas é um modelo de encarceramento em massa, é um modelo de desigualdade social, é o acúmulo do capital na mão de poucos em detrimento do sofrimento e da miséria de muitos. Bem, primeiramente eu só quero esclarecer que talvez a nossa colega tenha me entendido mal, eu não sou contra políticas assistencialistas. Na verdade, o que eu fiz foi uma analogia de que se nós precisamos de planos de curto prazo, ou seja, emergenciais, para corresponder à necessidade das pessoas, como, por exemplo, as que estão passando fome, a gente também precisa de medidas de curto prazo para evitar que as pessoas sejam assaltadas, que as pessoas sejam furtadas. Então, eu concordo que é necessário, sim, que a gente invista em educação, que a gente invista na redução da desigualdade social extrema, que a gente invista em emprego. Tudo isso não é só necessário, é imprescindível, é fundamental. Porém, a gente precisa, sim, de uma solução específica que sirva de uma vez por todas para arrasar, extinguir com o crime organizado no Brasil. Por quê? Porque se nós não extinguirmos o crime organizado, onde o Estado está ausente porque é dominado por facções, ele não consegue entrar para levar saneamento básico, não consegue levar educação, nem saúde, nem cultura, muito menos viaturas para que possam atender vítimas de violência doméstica, por exemplo. Então, eu quero saber, mais uma vez, se elas sugerem, por exemplo, algo que é extremamente necessário e que tem dados corroborados no mundo inteiro que realmente reduzem a violência, que reduzem o crime, que é punição. Nós precisamos, sim, de muita punição, punições severas e que, de fato, funcionem. E aqui, especificamente, eu não vou me referir apenas ao aumento do Estado, que é reocupando os territórios que hoje estão sob as mãos do crime organizado. Não, nós precisamos de um Estado forte, um Estado que tenha uma capacidade policial alta, que tenha capacidade de execução, que tenha capacidade de investigação, para que, de fato, essas pessoas sejam abraçadas pelo Estado, de modo com que ele funcione e gere sensação de consequência. Porque o problema que nós temos aqui no Brasil é que há muita lei, há muita teoria e pouca execução, há pouca prática de fato. Então, o que vocês têm para nos oferecer em relação àquilo que mais funciona no mundo, que é a punição? Nós precisamos de punição e sim, nós precisamos separar presos que têm cometido crimes mais leves, crimes brandos, de narcotraficantes. E nesse caso, essas pessoas precisam ou morrer ou serem presas. Existem pessoas que simplesmente não têm a menor chance de ressocialização. É muito simples responder o que de fato funciona no combate ao crime organizado, da criminalidade e da violência. E isso não sou nem eu que estou falando. O Fundo Monetário Internacional e a Organização do Desenvolvimento Econômico é muito nítida em dizer o que combate e acaba com a violência e o crime organizado é a justiça social. É políticas públicas, é a presença do Estado, é a valorização da educação, da cultura, da saúde, é conseguir dar dignidade de vida às pessoas. Matar não resolve. Prender loucamente, sem ter um julgamento justo, célere, não resolve. Se matar e prender resolvesse o nosso problema, nós estaríamos com tudo solucionado, porque, afinal de contas, os dados nos mostram que a gente tem uma letalidade policial muito alta no Brasil. Então,
A questão é que não adianta a gente apenas resolver o crime organizado, resolver a criminalidade depois que ela já aconteceu. Nós temos que trabalhar de forma preventiva e de forma que as pessoas não caiam nas facções criminosas, não caiam no crime organizado. E isso, a solução é justiça social, é políticas públicas, é ações afirmativas, é dignidade de vida para as pessoas. A própria OCDE, o próprio Fundo Monetário Internacional, uma instituição capitalista, é o que diz isso. Então, justiça social, qualidade de vida das pessoas é o que verdadeiramente combate e acaba com a criminalidade e o crime organizado. E é isso que os governos do Partido dos Trabalhadores sempre fizeram. Investiram em melhorar a vida das pessoas, em tirar as pessoas da miséria e, principalmente, dar dignidade de vida a todos aqueles que merecem dignidade de vida, a todos aqueles que sempre tiveram à margem da sociedade e tiveram muito desses direitos negados. Justiça social é a saída para uma sociedade mais segura e mais justa. Importante dizer que o Comando Vermelho foi criado na ditadura militar. O PCC foi criado nos anos 90, governos de direita. O que nós estamos dizendo aqui é que se matar e prender fosse uma solução, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E isso é um absurdo, porque na verdade você não está resolvendo o crime organizado. A partir desse descontrole, né, do Estado, a gente não teve soluções e teve, na verdade, o fortalecimento, né, do crime organizado. Então, combater o crime organizado é gerar políticas públicas, porque democracia e direitos diminuem a vulnerabilidade social e diminuem a criminalidade. Eu quero iniciar destacando que nenhuma delas respondeu à minha pergunta se as facções criminosas gostam ou não do PT no poder. Mas elas falaram, inclusive, sobre letalidade policial. Então, assim, é no mínimo uma hipocrisia, já que a polícia que mais mata no Brasil é a da Bahia, que é comandada por governos petistas há quase 20 anos. Então, assim, se vocês são contra isso, eu te convido a pegar o avião comigo, ir para Salvador, bater no Palácio de Ondina, conversar com Jerônimo Rodrigues e quem sabe vocês já façam com que ele desista da pré-candidatura, porque realmente está horrível a situação lá. Mas, enfim, eu achei curioso que vocês falaram também sobre a questão do Banco Master. Eu não sei se as senhoras sabem, mas o Banco Master tem uma forte ligação na Bahia, principalmente com o PT. Vamos lembrar que já saiu diversas reportagens falando quanto que Lula estava preocupado com as investigações do Banco Master, justamente pela ligação do PT da Bahia com Augusto Lima, que comprou a antiga Cesta do Povo, ele que criou o Cred Sexta, que teve diversos descontos ilegais, tanto dos aposentados quanto dos funcionários públicos da Bahia. Além disso, depois ele se tornou sócio e CEO do Banco Master. Inclusive, quando o Banco Master estava aí com esses créditos podres e tal, era o baiano Augusto Lima, que tem fortes ligações com Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Então, assim, não adianta tentar empurrar somente para um lado da moeda quando as próprias pessoas do seu partido também estão envolvidas nisso. Então, assim, se tiver bolsonarista, se tiver gente do centro, Ciro Nogueira, todo mundo do PT lá da Bahia, eu quero que todo mundo vá preso. Mas, assim, é bom olhar para o próprio partido antes de apontar as pessoas de direita, de centro, enfim. Outra coisa, né, que vocês falaram da desigualdade social, Lenda já trouxe aqui, eu vou reforçar. Não somos contra o Estado forte, porque principalmente onde o Estado é mais ineficiente são nas favelas. Eu sou nascida e criada em uma favela de Salvador, que inclusive Salvador é a terceira capital do país com maior quantidade de favelas, e eu sei o que é viver sem saneamento básico, eu sei o que é viver sem uma educação pública de qualidade, eu sei o que é ver os seus amigos de infância morrer na mão do crime organizado, e eu não desejo isso para ninguém, mas é fato que precisamos de medidas urgentes contra o domínio das facções criminosas nos territórios do nosso estado. O estado precisa retomar
os seus territórios que estão sendo comandadas pelas privatizações, digamos assim, das facções criminosas. Então, mais uma vez, eu reforço a pergunta: o que o Partido dos Trabalhadores tem de medidas urgentes contra a dominância das facções criminosas no nosso território brasileiro e principalmente na Bahia? Olha, é um absurdo dizer que as facções gostam do Partido dos Trabalhadores. Como que elas iriam gostar daqueles que, primeiro, endureceram as penas contra as facções, aqueles que separaram os líderes das facções dos demais presos comuns, aqueles que verdadeiramente combatem as facções criminosas? Porque é isso que os governos do Partido dos Trabalhadores fizeram. Aumentaram o efetivo da Polícia Federal, fizeram mais operações do que qualquer outro governo, esse terceiro governo do presidente Lula, e ampliou e muito o orçamento da Polícia Federal. De 2 bilhões no governo Bolsonaro, do dito liberalismo, passou para 7,9 bilhões no governo do presidente Lula. Isso é investir em segurança pública, isso é medida emergencial. Nós fizemos o endurecimento da pena, nós separamos os líderes das facções criminosas dos demais presos, nós combatemos verdadeiramente o crime organizado. Inclusive, nós temos coragem de botar o dedo na ferida, de perseguir, de punir, de julgar e de não ter medo de cortar na própria carne. Agora, sobre a segurança pública na Bahia, veja, o Partido dos Trabalhadores trabalha com, de fato, formação política, discussão, debate. Nós não temos problema nenhum de dizer que o modelo de segurança pública, infelizmente, que tem hoje na Bahia, não é o que o Partido dos Trabalhadores defende. Muito ao contrário, é o que a direita defende. Letalidade em massa, carceramento em massa e simplesmente não considerar políticas públicas preventivas. Então, não. O modelo de segurança pública da Bahia, infelizmente, não é o que nós defendemos e é por isso que não tem dado certo. Inclusive, é o melhor exemplo e argumento de por quê. Matar sem saber se a pessoa é culpada ou não e o encarceramento em massa não dá certo. Ao contrário, retroalimenta as facções criminosas. Bom, dizer que, primeiramente, eu queria que os deputados também do Missão fizessem alguma discussão, por exemplo, da relação das betes e das organizações criminosas que até agora não se colocaram, né? Não falam sobre as betes, não serve para lavar dinheiro das organizações criminosas. Não falam sobre, né, jogos de azar nem nada. Porque a gente tem que ir na raiz do problema. A direita fala muito, usa muito discurso e faz muito pouco. Inclusive, a Ana Júlia trouxe aqui esse exemplo importante. Se concordam com a política como está no governo da Bahia, então a gente está aqui vivendo uma nova versão do Missão. Inclusive, eu estou muito feliz mesmo, que o debate aqui tenha uma concordância de que a gente precisa de um Estado forte, com políticas públicas sociais chegando nas periferias. A gente ainda tem muita insuficiência, tem muita coisa para fazer, muita coisa para lutar. Mas a direita é sempre a falácia de dizer que menos Estado, menos políticas públicas, menos investimentos. Então, eu estou muito feliz que aqui todas estão concordando que a participação do Estado gera democracia, gera direitos e, principalmente, não deixa o crime organizado tomar conta. Bem, primeiramente, eu acredito que a gente precisa distinguir o que é um Estado grande e um Estado forte. E especificamente aqui a gente está falando sobre um Estado forte. Nós precisamos de um Estado que realmente entre em determinados lugares onde ele não pode entrar, inclusive levando todas as políticas públicas simplesmente porque o crime organizado não permite. Ou ele simplesmente não deixa, ou a forma que você consegue entrar lá dentro é sendo extorquido. Tanto no setor privado, tanto quanto em relação ao Estado. Então, se a gente quer levar saneamento, se a gente quer levar educação, se a gente quer levar lazer, se a gente quer levar, enfim, investimentos do setor privado, tudo isso precisa ter a permissão do crime organizado, das facções. Se você não faz qualquer tipo de conluio de acordo, você não entra. Então, assim, é meio que uma lista de desejos. Você tem que realizar um milagre, uma mágica. Vamos levar várias coisas para a favela, mas como você vai levar se o crime não deixa? Então, primeiro você derrota o crime, você extingue esse crime organizado e as facções e seus principais líderes, em que você ou prende esses sujeitos ou eles devem ser mortos e assim você consegue levar todas as políticas públicas. E eu não estou inventando, isso é baseado em dados corroborados, inclusive, pela criminologia clássica e também várias outras organizações, como da ONU, a gente está falando também da Campbell Organization, isso é altamente corroborado. Então, primeiro, você remove o obstáculo,
que é o crime organizado, e depois você leva todas essas políticas públicas. E veja, eu repito, eu não vejo nenhum problema em assistencialismo, eu não vejo nenhum problema em a gente investir para melhorar a vida dessas pessoas. Muito pelo contrário, isso é imprescindível e necessário para que depois essas pessoas tenham uma conexão com o resto da sociedade, de modo que elas não tenham que buscar no crime um modo de ascensão e de perseverança na vida. Outra coisa que é muito importante e que eu vou reforçar aqui. Na análise de comportamento, a conclusão é que o mais importante não é exatamente a severidade da pena, mas a certeza da punição e uma punição rápida. Então, o indivíduo, ele não pode apenas achar que ele vai ser preso ou punido, ele precisa ter certeza. Isso precisa ser uniforme e constante, ou seja, uniforme em relação a todo o território brasileiro e constante ao longo do tempo. Do sul ao norte do país, ao longo de todo o tempo, essas pessoas têm que ter a certeza de que vai haver uma punição. E veja bem, eu repito, como você vai levar todas essas políticas se o crime organizado não permite? É algum tipo de milagre? Vai haver um teletransporte? Eu realmente não entendo. Primeiro, a gente derrota o crime organizado, depois a gente leva todas as políticas públicas. Bom, vamos lá para dados. Luz para todos, 17 milhões de pessoas. Água para todos, Minha Casa Minha Vida, universidades públicas, institutos federais, Enem, Pé de Meia, 4 milhões de estudantes, farmácia popular, valorização do salário mínimo. A gente poderia ficar aqui, né, Ana Júlia, horas falando das políticas públicas que chegam para o povo. Eu ando muito, mas muito nas periferias da cidade de São Paulo. E a gente está fazendo muita luta para melhorar a vida das pessoas. E essa luta também tem que ser favorecida, por exemplo, com a organização popular, com as associações comunitárias. Cursinho popular, por exemplo, né? A gente tem uma rede de cursinhos populares que são aulas gratuitas para os jovens entrarem numa universidade. E quando um jovem entra numa universidade, não é apenas esse jovem e essa família que está se modificando, é a sociedade como um todo. Por isso que nós defendemos cotas raciais e sociais, nós defendemos maior investimento em educação, tudo isso, gente, existe. E que bom que a gente está falando aqui com pessoas reais, que conhecem essas políticas, que sabem que isso existe, porque senão a gente fica num mundo de alucinação e de coisas que realmente, né, não são colocadas da melhor forma. Então, são esses os dados que a gente tem trazido e que a gente sabe que fazem a maior diferença. Agora, vamos engrossar em relação ao andar de cima do crime organizado? Porque as companheiras aqui e omissão, MBL, não sei o que, não vão para cima de quem realmente está financiando o crime organizado. Isso é muito estranho. Nós precisamos falar sobre isso, gente, porque é assim que a gente faz de fato, né, com que o crime organizado fique asfixiado. Inclusive, aqui a polícia de Tarcísio mata até inocentes sem saber. E a gente tem um caso na cidade de Tiradentes, infelizmente, né, da Tauana, que foi assassinada pela polícia. E a policial que matou a Tauana, ela não teve julgamento, não foi presa. Ela foi, gente, escalada de estagiária para policial. Então, esse tipo de lógica ninguém aguenta mais. As pessoas nas periferias querem viver bem, viver melhor, querem ter qualidade de vida, são trabalhadores. E muitas vezes eu já ouvi de gente, né, do MBL, do Omissão, dizer que nas periferias só tem gente que é do crime organizado, só tem gente bandida. Não, nas periferias tem trabalhadores, famílias inteiras que querem viver melhor. E eu acredito que é importante a gente colocar quem verdadeiramente fala que o crime organizado vai ser punido. Aqui foi perguntado qual é a certeza da punidade. Quem dá a certeza que o crime organizado vai ser punido é o Partido dos Trabalhadores. Nós que criamos a Força Nacional de Segurança Pública, nós que criamos o regime disciplinar diferenciado, nós que criamos a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, nós que criamos o PL Antifacção, que dá pena até 40 anos para as facções criminosas, nós que criamos a PEC da Segurança Pública, nós que criamos todas as políticas públicas que verdadeiramente asfixia o crime organizado. Nós estamos indo atrás dos verdadeiros culpados pelo crime organizado. Eu amei que elas admitiram
que os governadores petistas são ineficientes, incompetentes, lenientes com facções criminosas lá na Bahia. Então, eu gostaria que vocês, inclusive, não fizessem campanha para a reeleição de Jerônimo Rodrigues, porque seria, no mínimo, uma grande hipocrisia da parte de vocês. Mas vamos lá. Existe uma grande diferença entre matança reativa e matança proativa. O que a missão, né, vamos até corrigir aqui as coleguinhas, a missão está trazendo. A gente quer uma guerra contra as facções criminosas. É saber quem vai matar, onde matar, como matar, os locais em que essas pessoas se escondem. E assim, falaram das pessoas da periferia, realmente eu posso vos garantir que as pessoas da periferia estão cansadas de estarem nas mãos dos criminosos. Tem pessoas faccionadas que simplesmente decidem que vão pegar por mulher uma criança de 15 anos e o pai não pode fazer nada, ou então tem que sair de uma hora para outra da sua casa, abandonar tudo para que sua filha não seja. Isso não é vida para a população que está vivendo nas periferias, e eu não sei de onde elas tiraram isso, que a gente fala que pessoas que vivem nas favelas são bandidos. Não, o nosso discurso realmente é outro, que a maior parte das pessoas que estão morando nas favelas em condições subhumanas, pessoas que inclusive não têm nenhum vaso sanitário para despejar os seus dejetos, né, fisiológicos. É assim que muitas pessoas vivem hoje no Brasil. Essas pessoas estão precisando ser libertas das mãos de criminosos que estão com um fuzil na mão, que estão dizendo que tem que comprar o gás mais caro e diversas outras coisas. Enfim, outra coisa que eu gostaria de falar aqui foi que vocês falaram sobre cota racial. Eu acho que eu estou no meu local de fala, sou a única mulher negra aqui, eu sou totalmente contra. As cotas sociais a gente pode até averiguar, mas eu não acho legal. Eu já tive uma experiência que é você ser tratada como um animal, de uma pessoa definir qual a textura do seu cabelo, se o seu nariz é grande o suficiente para você ser considerado negro no Brasil. Inclusive, quem fazia isso eram os nazistas, então eu não sei por que as parlamentares concordam com uma coisa dessa. E elas ainda falaram sobre o encarceramento em massa. Onde isso acontece, não sei, só se for aqui em São Paulo, porque na Bahia, somente 13% dos crimes são solucionados. Infelizmente, tem essa taxa, porque até para resolver crime, né, o número da incompetência é 13, caso vocês não tenham percebido. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores na Bahia são lenientes com as facções criminosas. É só vocês olharem para diversos casos, né? Temos o caso de Jackson, Ricardo e Patrick, que infelizmente foram mortos com requintes de crueldade, simplesmente porque a empresa se recusou a pagar o pedágio para as facções criminosas. Isso aconteceu. Então, assim, precisamos de medidas urgentes para acabar com isso. E é isso, só dizer que não precisa de correção. Eu estou falando omissão, porque eu acredito que vocês se omitem em relação à questão da sociedade, que falam e pouco fazem. Inclusive, quem quiser dar um Google, a representante do Omissão MBL aqui na cidade de São Paulo, vereadora, a vereadora Amanda Vettorazzo, vai nas periferias e fala que só tem criminoso, tem ódio aos pobres. Então, Cassie, acho que é muito legal você poder fazer uma palestra lá no MBL, no Omissão, contar a sua vivência, porque é muito importante falar que nas periferias tem gente trabalhadora, que quer sossego, que quer qualidade de vida. Então, essa é a nossa luta, e essa sempre foi a luta do Partido dos Trabalhadores, né, e do PT. Então, é importante, gente, dizer que é o PT que está combatendo o crime organizado, asfixiando, indo no andar de cima, fazendo, de fato, as propostas para a segurança pública, enquanto a direita fala, mas está envolvida nos casos como Banco Master, Operação Carbono Oculto. E aqui a gente tem um exemplo clássico do que é a política da direita em relação à segurança pública. Operação Escudo, Operação Verão. Tarcísio de Freitas fez uma verdadeira matança de inocentes. Rian, de 5 anos, foi morto. Que crime Rian fez? Bem, eu vou aproveitar para fazer algumas explicações acerca do bloco anterior, porque o MBL foi o único grupo político que realmente organizou protestos contra o Banco Master. Então, vamos aqui esclarecer esse ponto de que não, nós não estamos ignorando ou negligenciando pessoas poderosas e ricas ou politicamente envolvidas em escândalos, como se nós
de certa forma, estivéssemos com uma intenção de perseguir apenas pobres, pretos, pardos, favelados. Muito pelo contrário, nós entendemos sim que esse é um problema tão profundo no Brasil que, infelizmente, acaba interferindo em absolutamente todos os setores da sociedade. A gente está falando do setor privado, nos três poderes, no judiciário, legislativo e executivo, e também nas favelas. Para mim, é muito simples. Se um sujeito que é rico e poderoso e ele é investigado e se conclui que sim, ele é um narcotraficante, que ele é um dos líderes do crime organizado e ele trabalha na Faria Lima, por mim que ele seja preso ou seja morto. Eu não tenho qualquer problema com isso, muito pelo contrário, essa é a posição generalizada do MBL, tanto quanto do Partido Missão. Outra coisa, esse caso que vocês trouxeram, que eu achei excelente, que foi o da policial que matou uma moradora por uma discussão completamente fútil. Eu postei sobre isso ontem, porque eu realmente considero que esta é uma atrocidade, e eu considero que é pior ainda do que uma pessoa comum, ou até mesmo do que um delinquente comum, porque é uma pessoa que está ali sendo formada para proteger a população. Ela está ali para defender os nossos direitos, é uma pessoa que tem muita responsabilidade nas mãos, a vida das pessoas, e de nenhuma maneira isso pode ser tratado com leniência. Agora, esse aspecto dela ter sido, de certa forma, podendo ser entendido como uma promoção, não foi uma promoção, na verdade foi uma direção protocolar, digamos assim. Então, existe toda uma burocracia que garantiu que ela fosse trocada de posto. O que eu vejo nisso? Na verdade, como um sinal de ineficiência do Estado. Porque a gente está falando de uma situação tão excepcional, tão brutal, tão absurda, que nós deveríamos ter um protocolo específico para casos como esses, em que essa pessoa já imediatamente deveria ter sido afastada e julgada e condenada e presa logo em seguida. Então veja que isso aí demonstra o quê? Que o nosso Estado, podendo ser grande, não significa que ele necessariamente é eficiente, não significa que ele funcione. E outra coisa, sobre a questão que o PT não tem absolutamente nenhum tipo de envolvimento com o crime organizado, bem, nós temos o caso aí do marido da Márcia Tiburi, um juiz que conseguiu soltar um reincidente criminoso que tinha 88 passagens pela polícia. E aí ele ainda disse, nós não temos certeza de que ele vai voltar a delinquir. Se isso não é leniência com o crime organizado, se isso não é leniência com o comportamento criminoso, eu realmente não sei o que é. Bom, é engraçado, né, as petistas falarem que são a favor de um Estado forte, mas ao mesmo tempo muitas figuras do Partido dos Trabalhadores romantizam a favela, em que o pobre brasileiro é tratado como um animal. Além das facções criminosas, o Estado não consegue resolver a questão do saneamento básico, não consegue levar uma água tratada para essas pessoas, não consegue resolver a questão da fome, porque isso é uma falácia de que o Brasil saiu do mapa da fome. Eu não sei como é que o Brasil saiu desse mapa, se, por exemplo, tivemos agora a Páscoa, em que as pessoas fizeram enormes filas para pegar carcaças de peixe. Então, é assim que o pobre brasileiro está atualmente no Brasil. E, além disso, né, existem diversos casos em que o PT foi leniente com facções criminosas. Tem até o caso do cantor que canta o hino do Comando Vermelho, que provavelmente vai vir candidato pelo Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Além disso, né, é muito fácil falar que é a favor de um Estado forte, mas quando o governador manda a polícia subir no morro para entregar dignidade àquela população, para tirar a população da mão dos faccionados, nossa, a esquerda é a primeira a começar a repudiar, a falar, a emitir nota de repúdio, a querer ir até a ONU, porque o governador que vai fazer o trabalho de polícia efetiva é o malvadão, né? Não deve ser como acontece na Bahia, que é só matar e deixar lá para que outra facção criminosa tome o território, ou então, pior ainda, as milícias. O Estado tem que chegar forte, com políticas públicas eficientes, mas, de fato, tem que prender e matar faccionados, principalmente os líderes, né, dessas organizações criminosas.
Outra coisa, né, que falou sobre ser contra os privilégios, nossa, o MBL e o Partido Missão também é totalmente contra os privilégios, principalmente da elite do funcionalismo público. E eu gostaria de um compromisso público, né, que aqui nós temos uma deputada estadual e temos uma vereadora, um compromisso público de vocês duas para diminuir o salário dos políticos, para diminuir a questão do salário da elite do funcionalismo público. Quem sabe vocês nos ajudam com a PEC antiprivilégios do nosso deputado federal, Kim Kataguiri. Olha, Ana Júlia, eu achei que era coisa de bolsonarista acreditar e fazer fake news. Agora, não vai colar essa discussão de PowerPoint, da Globo, tudo mais, no caso do Banco Master, porque a gente sabe que os que estão diretamente envolvidos são políticos da direita, né, que beneficiam aí até o crime organizado. Então, acho que é importante da gente colocar isso aqui. E também de colocar um ponto, né, que o presidente Lula, né, tem uma maior aprovação na Bahia. Então, cada um tem a sua opinião, mas o povo baiano, na sua maioria, tem se colocado e tem colocado sua opinião. Então, o PT está estourado, né, como fala a música, na Bahia. E por último também, antes de passar para o debate realmente que a gente está aqui, os comentários foram feitos aqui também com fake news, né? Essas imagens da questão dos peixes sendo distribuídos, elas aconteceram na Prefeitura de Santa Luzia, no Maranhão. E aí, quem é o prefeito dessa cidade? Do PRD. Então é importante a gente colocar as coisas como elas são. Mas eu queria dizer que eu achei muito importante que a gente entrou no debate da justiça tributária. Esse debate ele é fundamental na questão das políticas públicas, do orçamento do Estado, e o PT está fazendo a justiça tributária. Quando o PT coloca a proposta da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, o PT também está dizendo que a gente precisa cobrar do andar de cima, daqueles que recebem mais de 50 mil reais. E a gente sabe, né, quem são as pessoas que recebem 50 mil reais. Aliás, o PT também fala da justiça tributária dos fundos offshore. Algum trabalhador está nesses fundos offshore? Acho que não. Então a gente precisa fazer essa discussão. E também, para que a gente deixe muito nítido aqui, né, acho que a gente precisa falar mais de dados e coisas concretas. 5 quilos de arroz no governo Bolsonaro custavam R$40 e agora, né, a gente está custando R$20. Então vamos falar da coisa certa, vamos falar da coisa séria e vamos fazer o que precisa ser feito. As reformas que precisam ser feitas. Reforma tributária, reforma do judiciário, reforma política, para que a gente possa ter avanços, né, para a nossa população. E antes de passar, Luna, eu acho que é importante a gente colocar o seguinte: nos acusam de que o PT faz o pobre, faz o povo pagar muito imposto. Mas, na realidade, foi o PT que acabou com o imposto para aqueles que ganham menos. Foi o PT que fez a isenção de um imposto de renda para todo mundo que ganha até 5 mil reais. Daí é dito, tá aumentando o imposto em relação aos serviços, em relação ao consumo. Nós sempre fomos contrário a isso. Nós sempre falamos que o imposto deve ser taxado no patrimônio, na renda e não no consumo, porque no consumo faz com que os pobres pagam mais. Agora, quem é responsável pelo ICMS, que é o imposto sobre serviços, mercadorias, são os estados. Enquanto o governo do presidente Lula está abaixando o preço do combustível na refinaria, o que os estados estão fazendo? Aumentando o ICMS no combustível para piorar a vida das pessoas. Estão lucrando com uma guerra. Então é um absurdo. E outra, se é para falar de quem vai fazer o povo pagar menos imposto, é importante ter coragem de defender aqui qual que foi a verdadeira posição do Missão no Congresso Nacional em relação aos impostos. O Kim Kataguiri votou contra a taxação das grandes fortunas. Então vamos lá, quem quer que pobre pague mais imposto em detrimento dos ricos é o Missão, é o MBL. O PT sempre pautou a taxação das grandes fortunas, sempre pautou que o imposto deve ser sobre o patrimônio e sempre buscou e agora conseguiu, no governo do presidente Lula, isentar
o pobre do imposto de renda, isentar os trabalhadores do imposto de renda para que eles possam usufruir melhor da sua renda, para que eles possam consumir mais. Então, esse debate aí que nós fazemos a galera pagar muito imposto é uma mentira, uma balela. Nós, na realidade, fazemos justiça tributária. Ainda não é tudo que os brasileiros merecem, mas quem está botando o dedo na ferida e quem está buscando melhorar a vida do povo somos nós. Agora, eu acho muito curioso que em nenhum momento se teve coragem de defender qual que é a política do missão, qual que é a defesa do missão em relação ao Estado. Porque eles defendem o Estado mínimo, eles defendem o Estado sem políticas públicas. As debatedoras podem até aqui defenderem que se tenha políticas públicas, mas o missão, em sua raiz, vota contra programas públicos, vota contra políticas públicas, vota contra regulamentações, votou contra, inclusive, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, eu acho muito curioso que se tudo é e o PT, mas em nenhum momento se consegue dizer o que o Missão defende ou faz. Primeiramente, eu acho que a gente precisa esclarecer alguma coisa em que elas dizem que o PT faz isso, que o PT fez aquilo, e isso e aquilo, não sei onde, não sei das quantas. A questão é que ou está fazendo mal ou está sendo desonesto. Alguma coisa está acontecendo aqui. Porque se está fazendo tanta coisa e não surte resultado, aparentemente o PT está sendo incompetente. A gente está vendo aqui que o Partido dos Trabalhadores é extremamente incompetente e incapaz de surtir os resultados daquilo que ele está se propondo a fazer. Talvez esteja na hora da gente trocar de partido. Outra coisa, elas estão insistindo que o MBL defende o Estado mínimo, isso e aquilo, tal, não sei o quê. Eu até posso considerar, fazendo uma retrospectiva histórica da criação do MBL, que realmente nós fomos muito mais defensores de um Estado menor do que nós somos hoje. Então o Kim já foi libertário, hoje ele não é mais. O Renan hoje, ele tem uma visão distinta e mais pragmática acerca da presença do Estado. Por exemplo, nós não somos a favor da estatização da Petrobras, ou da Embrapa, ou do SUS. Por quê? Porque nós não temos um comprometimento ideológico com privatizações ou estatizações. Nós somos pragmáticos. Existem alguns setores que é melhor que se privatize e outros que se estatize, e também depende de determinados critérios, como, por exemplo, o contrato, depende do setor, depende se existem critérios que precisam ser correspondidos, depende da fiscalização, depende se tem corrupção ou não. Então veja que o nosso compromisso não é com uma política ideológica de que deve ser ou não estatizado, que deve ser ou não privatizado. Depende se isso realmente vai surtir benefícios para a população brasileira. E é isso que eu quero saber de vocês. Se em alguns setores, se em alguns casos de privatizações, isso realmente melhorou a vida do povo, vocês seriam a favor ou não? Vocês colocam acima de tudo os seus principialismos, os seus compromissos políticos e ideológicos, independentemente do benefício que isso provoca na vida das pessoas? Deixa eu só consertar algo, porque eu não falei que foi fake, ou então o prefeito, que era de direita, de esquerda, de centro, não sei. Eu só falei que, para mim, é uma falácia que o Brasil saiu do mapa da fome, quando recentemente, né, pessoas ficaram na fila para pegar carcaças de peixe. Foi isso que eu falei. E com relação às propostas da missão, né, é bom você que está assistindo em casa voltar o vídeo, porque eu falei sobre as propostas. Mas aí, para ficar bonitinho no corte, então as parlamentares petistas falaram que eu não citei. Mas eu vou citar aqui novamente, que é bom que, se deu uma amnésiazinha ali, é bom que vamos lembrar. Vou recitar aqui novamente, mais uma vez. Prender e matar líderes de facções criminosas e milicianos, criação de escolas públicas polo para melhores alunos em cada região, monitoramento com reconhecimento facial para encontrar foragidos como o Smart Sampa, desfavelização por meio da regularização fundiária, desburocratização da entrada da polícia na favela, endurecimento de leis contra o crime organizado e execução dessas leis. Tudo isso, obviamente, deixa o Estado mais forte. Enquanto isso, o presidente Lula, ele, por exemplo, acabou com a isenção de veículos elétricos, de importação de veículos elétricos. E não dá para dizer que é somente o rico que compra veículos elétricos, gente, pelo amor de Deus. A coisa mais comum é, por exemplo, o Uber hoje está com o BYD, por exemplo. E aí você vai me dizer que uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês é rico, ainda mais no Brasil? Obviamente que não.
Volta do PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel. O pobre é diretamente impactado com o aumento do combustível. Além disso, essa daqui é a minha favorita, inclusive, para mostrar a hipocrisia petista, que é a extensão da taxa das blusinhas para compras abaixo de $50. E isso foi uma medida de Haddad. Isso foi uma medida do governo petista, por mais que queiram empurrar para o Congresso Nacional hoje. Quem é impactado, gente, quem faz compras internacionais abaixo de $50 é o rico ou é o pobre? Aí fica a pergunta para vocês. E enquanto isso, por exemplo, hoje temos um partido que é um sanguessuga no empreendedor. E nós não estamos falando de pessoas ricas, gente. A gente está falando da pessoa dono da mercearia, da padaria, da barraca de cachorro-quente, manicure, salão de beleza, enfim. O Estado é um verdadeiro sanguessuga que quer a sua parte a todo custo e não quer dar nada em troca para esse empreendedor. Para vocês terem noção, vamos aos dados, né, que as minhas colegas petistas aqui tanto querem falar. Hoje, segundo o IBGE, 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos no Brasil. Estamos falando, por exemplo, da mãe que quer ficar em casa para seu filho não se envolver com crime organizado, que decide fazer pudim para ter uma renda, porque não dá para você sobreviver somente com o Bolsa Família. O Bolsa Família, gente, você não tem nenhuma qualidade de vida. Então essas pessoas precisam se virar. Mas, infelizmente, essa pessoa vai falir e o governo petista, que eu reafirmo, é o partido que mais comandou o Brasil depois da redemocratização. Então não dá para ficar falando que foi direita, centro, tal e tal, sendo que vocês mais ocuparam o poder. Então vamos cada um olhar para si mesmo e assumir suas responsabilidades. Se hoje 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos, também é culpa da esquerda e é culpa do Partido dos Trabalhadores. Olha, eu fico feliz da gente ter aqui o Missão admitindo que é a favor da estatização dos serviços públicos e que os serviços públicos sejam fortes, né, e que tenham a presença do Estado, porque isso sempre foi algo que eles defenderam de forma contrária e principalmente expressam os seus votos no Congresso Nacional de forma contrária a essas políticas públicas. Então, é importante que a gente entenda de fato se o que está sendo trazido aqui é o que o Missão defende ou aqui é o que fica bonito no vídeo e o que o Missão realmente defende, ele expressa no Congresso Nacional, votando, na grande maioria das vezes, contra as políticas públicas e contra o fortalecimento do Estado. E dizer que o governo do PT está sendo incompetente ou que não está melhorando a vida das pessoas é um completo absurdo. A gente vê que o desemprego caiu, é o menor nível em décadas, que o Brasil saiu do mapa da fome, segundo a ONU, não tem como a gente discutir em relação a isso. Que a gente está tendo vários outros avanços, a isenção do imposto de renda, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, reconhecido, e a gente tem feito programas como Mais Especialistas para fortalecer o SUS, para acabar com a fila do SUS, para as pessoas terem direito a terem uma consulta especializada. Então, a gente entrega um Estado forte e nós não temos medo de dizer que é isso que nós defendemos. Nós não temos medo, inclusive, de trabalhar para diminuir as contradições de um Estado forte ou para diminuir os seus problemas. Nós sempre pautamos os não privilégios, nós sempre falamos de não ter privilégios na sociedade e nós fazemos isso enquanto estamos governando. Então, respondendo à pergunta, nós somos sim a favor que setores estratégicos sejam públicos, porque não tem ampla concorrência em setor estratégico. É por isso que não dá certo a privatização da Sabesp, da Copel no estado do Paraná, não deu certo a privatização da BR Distribuidora. É por isso que mesmo que a Petrobras diminua o preço dos combustíveis, ainda a BR Distribuidora aumenta, ainda mantém o preço alto. Então, a privatização dos setores estratégicos não dá certo, não resolve, inclusive para experiências fora do Brasil, onde está tendo a estatização de novo de setores estratégicos, como é a das companhias de abastecimento e de água. É por isso que o Partido dos Trabalhadores nunca teve medo de defender aquilo que acredita. E a mesma posição que nós temos aqui é a posição que o partido reflete no seu trabalho, no seu cotidiano, à frente do governo do presidente Lula e principalmente nas nossas votações no Congresso Nacional. A gente não vem aqui dizer uma coisa e os nossos parlamentares votarem outra. Ou se isso acontece, nós não temos medo de fazer autocrítica, não temos medo de dizer onde é que errou e principalmente nós cobramos isso internamente, porque o PT tem uma direção
forte é um partido que tem, de fato, trabalho e formação política e não só vídeo no YouTube. Tem bastante coisa para responder aqui, tá? Mas é engraçado que elas comentaram sobre inúmeros programas que o governo conseguiu oferecer em zonas de crime organizado, e aí eu me pergunto como. Bem, provavelmente porque agora a gente não tem mais só a parceria público-privada, né, que são as PPPs, agora a gente tem a parceria público e criminosa, né, então é o PPC. Porque, evidentemente, se o Estado entra, o crime organizado vai ter que extorquir, ele vai ter que pegar uma parte. Então, isso não é de graça, não é simplesmente o Estado vai lá e oferece todos os serviços públicos de qualidade para a população sem ter que entregar nada em troca. E isso, assim, é absurdo, porque, basicamente, o Estado aceitou a existência do poder paralelo. Isso simplesmente é inaceitável. Esses territórios precisam ser reocupados imediatamente. Todos os territórios em uma guerra, a última, a maior de todas, para que o Estado pare incessantemente de criar várias operações que basicamente são mais uma briga do que de fato uma guerra. Porque o caso da operação da Penha, por exemplo, do Cláudio Castro, que na verdade foi uma política populista para ele se eleger como senador, não serviu para absolutamente nada. Porque depois dessa operação, o que aconteceu? Outra facção já tomou lugar. Isso simplesmente é inaceitável. Em um Estado sério, haveria essa operação e logo depois o Estado ocuparia esse lugar. Não existe vácuo de poder. Esses estados são regiões, territórios alienígenas, em que existem regras arbitrárias e punições bestializadas. E eu vou dar um exemplo. O caso da moça de 13 anos que foi encontrada em João de Meriti. Por quê? Porque os faccionados acharam que ela era namorada de um faccionado inimigo daquela região. Então veja que eles sequer conferiram se realmente ela era namorada de um faccionado, e, em segundo lugar, se sentiram no direito de matarem essa moça coletivamente. Então veja que o que acontece nesses lugares é algo completamente alheio e fora dos trâmites legais de um Estado democrático de direito. Isso simplesmente é inaceitável, isso jamais deveria acontecer em um Estado sério. Então sim, para as mulheres também serem protegidas, o Estado precisa estar lá presente. E onde o Estado não está, esse tipo de regra, esse tipo de punição arbitrária e bestializada é comum. Outra coisa que é muito importante, vocês falaram, não, mas é que o PT faz enquanto vocês dizem uma coisa e fazem outra. Bem, o Lindenberg prometeu para o Kim Kataguiri que assinaria aquele projeto contra os privilégios, chegou no final e ele não assinou. Então vocês disseram que tem muita crítica interna e eu gostaria que vocês criticassem e que vocês chamassem a atenção do Lindenberg Farias, porque ele aparentemente não cumpre as promessas dele que ele faz em público, imagine em privado. Outra coisa, comentaram sobre os benefícios, certo, das estatizações. Já falei anteriormente, eu não vejo nenhum problema em estatizar coisas que realmente vão beneficiar a vida da população. Não vejo nenhum problema em estatizar determinados setores, se eles são estratégicos. Não há nenhum problema, porque nós não temos um comprometimento político e ideológico com determinado princípio, independentemente das consequências. Mas nós temos casos de privatizações que deram certo. E é esse o ponto específico que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o metrô da Bahia. Quando estava estatizado, por cerca de 13 a 14 anos, nunca conseguiu finalizar uma linha de metrô. Aí eles privatizaram, em cerca de 6 anos conseguiram finalizar 2. Então veja que existe, sim, a possibilidade de determinados benefícios em privatizações. Nós temos outro caso. Escolas em Minas Gerais, se não me engano, 25 mil crianças foram beneficiadas a partir de 50 escolas que foram criadas por parcerias público-privadas. Nós também temos o caso do Piauí, conectado, em que, graças à privatização da internet, conseguiram conectar e melhorar a conexão da internet. Então veja que existem possibilidades em que a privatização pode ser boa, tanto quanto da estatização. Então veja que nós não temos esse compromisso político e ideológico, tem que privatizar, tem que estatizar, independentemente do pragmatismo, independentemente dos benefícios e das consequências. O meu compromisso, de fato, o nosso compromisso é de melhorar a vida das pessoas. E não de simplesmente seguir uma cartilhinha ali, existe uma Bíblia, e aí o Karl Marx, e daí o fulano de tal, e daí o partido decidiu isso e aquilo. Tanto é que o Partido Missão
instituição, tanto quanto o MBL, foi se atualizando ao longo do tempo, desde a sua criação, e, portanto, mudando as suas políticas, mudando suas ideias, porque nós estamos em constante evolução e aperfeiçoamento. Outra coisa, vocês falam que querem derrotar o crime organizado acima de tudo e de qualquer coisa, etc. Mas veja bem, quando chega na hora de votar contra saidinhas, vocês não votam. Quando é para votar contra, aliás, inclusive o que eu chamo de recreio criminal, vocês votam contra. Quando é para votar contra a visita íntima, vocês votam a favor da manutenção desse privilégio. E veja bem, é assim que o crime organizado continua respirando. Se existem sujeitos que conseguem sair por um determinado período da cadeia, essas pessoas são leve trás, basicamente pombo-correio do crime organizado com o mundo exterior. É nesse momento que vários criminosos reincidem, furtando, assassinando, assaltando, se vingando da esposa que terminou o relacionamento. E geralmente quem vota em favor desses privilégios é a esquerda. Quando é para reduzir a maioridade penal, também, inclusive para crimes hediondos. A gente está falando de estupro, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de de vulnerável. Geralmente a esquerda, por incrível que pareça, se contorce, se retorce, faz todo tipo de malabarismo, de ginástica mental necessária para manter essas regalias. E olha, eu vou falar uma coisa que assim, realmente me causa muito asco. Imagina um sujeito que basicamente estuprou uma mulher, esse cara tá preso e ele tem direito a quê? A visita íntima. Sim, esse cara que estuprou uma mulher, ele tem direito à visita íntima, e aí existe uma espécie de motel para ele, em que uma pessoa vai ter que limpar o lençol que esse homem ejaculou em cima e que é paga com o seu dinheiro. Sim, a gente paga para limpar lençol de preso na cadeia, que tem direito à visita íntima. E veja só, é impressionante como é que pode as pessoas comuns, os cidadãos normais, as pessoas convencionais que seguem a lei, que são produtivas, que são socialmente ajustadas, elas não têm o direito a 2 horas de motelzinho de graça se elas quiserem. Muito pelo contrário, mas o preso que matou e extorquiu, que cometeu latrocínio, que assassinou, ele tem. Ele tem o direito de ter o motelzinho dele, ele tem direito a comer e dormir sem ter que trabalhar, absolutamente a vida dele tem mais regalias do que uma pessoa comum. Como é que pode? A outra coisa que é importante também comentar aqui, sobre os scanners. Toda vez que uma pessoa faz uma visita íntima, ela tem que passar por body scanners. Isso gasta dinheiro, isso não é investimento, isso é gasto. Preso não tem que ter direito à visita íntima. Preso não tem que ter direito à saidinha. Isso é absurdo até mesmo em países de primeiro mundo. Preso não tem que ter direito a sair para levar e trazer informação, para ter direito a reincidir no crime. Onde já se viu um sujeito que já foi preso 88 vezes e o marido da Márcia Tiburi, que é petista, dizia assim: nossa, eu não tenho certeza se ele vai voltar a delinquir. Você tá de zoeira? Você tá de brincadeira com a cara das pessoas? É basicamente soltar predadores, você está soltando lobos para conviver com pessoas que mal têm condições de se sustentar, mal têm condições, mal têm coragem de fazer mal a uma mosca. Você coloca animais, sujeitos bestializados pelo crime, sujeitos bestializados por uma psicologia completamente degradada para conviver com pessoas comuns. Então, sim, essa é uma forma de ser leniente com o comportamento criminoso, porque para eles o crime compensa. E esse é um dado corroborado estatisticamente ao longo do planeta inteiro. Não faltam meta-análises acerca disso, de que sim, sensação de impunição é responsável pelo incentivo do comportamento criminoso. Se a pessoa sabe que ela vai ser punida depois e vai ser uma justiça rápida e garantida, isso já é um desincentivo. Se ela acha que talvez ela vai ser presa, mas ela não tem certeza, ué, por que não? Se eu não vou ser identificado, se eu não vou ficar lá por determinado período, tanto suficiente ao ponto de eu sentir que eu vou ser punido, por que não? Então veja que falta uniformidade de punição, falta consistência e certeza dessa punição. E o que importa não é tanto a severidade da pena, mas a certeza de que ela vai acontecer e que a sua justiça vai acontecer rápido. E acho que é importante de saber, são a favor ou contra as políticas sociais que impedem que o crime organizado continue crescendo.
Porque é muito engraçado vir aqui e falar como são contra o crime organizado, mas são contra o pé de meia, que é uma política pública que garante a permanência dos nossos estudantes na escola. E você sabe o que acontece, Luna? Quando a gente garante que um estudante fique na escola, a gente garante que ele não entre para o crime organizado. A gente garante que ele não entre para a criminalidade, que ele não entre para as facções. Então, políticas públicas, justiça social é o que de fato garante o combate a tudo isso que elas estão falando, mas não conseguem defender aquilo que muda de fato a vida das pessoas. Esse monte de frase pronta, frase para lacrar, mas no fundo não tem uma proposta concreta para mudar e melhorar a vida das pessoas. Não consegue defender aquilo que de fato muda a vida das pessoas. Não consegue dizer se é a favor ou contra a privatização da BR Distribuidoras. Não consegue dizer se é a favor ou contra o fim da escala 6x1, que vai melhorar a vida das pessoas, que vai dar mais liberdade para as pessoas. Então eu acho engraçado esse monte de frase pronta, mas quando é para passar a mão dos seus próprios colegas de partido com piada de com ir para a Ucrânia no meio de uma guerra para falar que as mulheres lá são fáceis porque são pobres, para tudo isso fecham os olhos, não tem punição, não tem debate, para quando votam contra a igualdade salarial para homens e mulheres, o Missão representado no Congresso Nacional votou contra para homens e mulheres receberem a mesma coisa estando na mesma função. Então, o que o MBL, o que o Missão fez com o Brasil nos últimos anos é levar o Brasil para um desastre econômico que o governo Lula recuperou, que o governo Lula mudou na vida das pessoas. Gostam muito de falar que sim, é a favor de política pública, mas qual política pública? Não conta que votaram contra a taxação das grandes fortunas, não conta que votaram contra a igualdade salarial, não conta que não defendem o pé de meia que garanta que o seu filho continue na escola. Primeiramente, em relação ao que ela falou sobre a lei da igualdade salarial, bem, a questão é que isso já existe no Brasil há muito tempo. Então, basicamente, é mais uma criação de uma teoria que já existe escrita anteriormente. Então, assim, o que eu tô vendo aqui é mais que uma encheção de linguiça. Vamos criar lei, mais outra, e mais outra, e mais outra. Na verdade, o Brasil ele deveria ter menos leis, inclusive. Nós temos uma das constituições mais inchadas, ineficientes e disfuncionais do planeta. Então, vamos lá criar mais uma lei sobre igualdade salarial. Mas isso já existe no Brasil e já foi criado há muito tempo. Então, para que criar mais uma vez uma lei falando sobre o mesmo assunto? Eu não estou entendendo exatamente onde que a gente quer chegar. Outra coisa, investir em educação, investir em saúde, investir em outras políticas públicas que vão beneficiar a população. Mais uma vez, elas estão criando uma falsa dicotomia, em que ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e inúmeras outras ao mesmo tempo. Porque a gente estava se referindo em relação ao crime. Sim, a gente precisa de medidas de curto prazo contra o crime organizado, sim, e também investir em educação, também investir em saúde, também investir em saneamento básico. Outra coisa, sobre as falas do Renan e do Arthur. Primeiramente que a fala do Arthur, assim, na minha perspectiva, é asquerosa, tá? Isso é importante de se pontuar. Mas eu também não acredito que seja justo fazer qualquer tipo de ilação de que ele teria abusado de alguém, que ele teria tirado proveito de alguém. Na verdade, o que aconteceu foi uma brincadeira entre amigos em um grupo privado e aquilo vazou. Além de que aquela frase ela não foi dita em um contexto de guerra, essa é uma fake news, não sei, foi difundido de uma forma muito confusa, porque na verdade o que aconteceu é que eles estavam na Tchecoslováquia a muitos quilômetros distante daquela guerra na Ucrânia, de fato aconteceu, então não houve nenhuma situação de violência, de brutalidade acontecendo próximo a eles, ao ponto dele imaginar, nossa, tem uma mulher passando fome ali, por que não tentar tirar proveito dela? Isso simplesmente é absurdo. Mas ainda assim, na minha perspectiva pessoal, é uma fala asquerosa. Outra coisa, sobre o caso da fala do Renan. Aquilo foi dito sobre uma amiga dele que estava presente e que até hoje ela o defende em relação àquela fala, porque para ela foi uma brincadeira entre amigos. E assim, ó, eu vou falar agora por mim, tá? Eu falo coisas iguais ou piores em atrocidades, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu gosto bastante de humor ácido. Sobre as frases no geral, né, como se elas realmente indicassem que a pessoa é muito problemática, necessariamente ela vai defender ou agir de acordo com as coisas que ela diz. Nós temos o caso do presidente Lula, né, que ele já elogiou Adolf Hitler. Ele disse que basicamente ele admirava
as características de Adolf Hitler em relação a ele ser um homem que realmente fazia aquilo que ele se propunha a fazer. Então ele admirava aquele fogo arrebatador e avassalador de Adolf Hitler levar as suas políticas a cabo até o fim. Então a gente vai concluir o quê? Que agora o PT ele é nazista? A gente vai concluir o quê? Que o Lula ele vai defender políticas de extermínio contra os judeus ou contra as minorias? Não, né? Então a gente tem que ter cuidado um pouco em relação aos critérios que a gente usa para julgar os nossos oponentes. Se serve para os nossos oponentes, deve servir para a gente também. Oxente, meu povo arretado, se tu quer saber tudo sobre o MBL, o Partido Missão e cada cara que tá nessa história, não perde tempo. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque essa onça aqui vai te mostrar os melhores cortes.